Essa entrevista não é só para vendedores que vendem produtos ou serviços, mas para todos nós que nascemos vendendo e passando a vida em constante negociação com a família, amigos e chefes. Por isso, você vai ganhar essas informações valiosas de um conceituado vendedor do Brasil. No mundo das vendas existe desculpas e até um conceito que muitos vendedores falam que cada mês tem um problema para se vender. Quem nunca ouviu dizer que janeiro não se vende porque é um mês de férias e todo mundo gastou muito dinheiro no final do ano? Que fevereiro é o pior mês do ano porque é um mês muito curto, carnaval, e ninguém compra nada. Março é o pior mês do ano porque está todo mundo voltando de férias, começando o ano, porque no Brasil só começa em março, e todo mundo pagando as contas, impostos, materiais escolares, etc. Abril é um mês mais complicado ainda, porque é Semana Santa, feriado prolongado, e aí ninguém compra nada. Maio, nem pensar, mês das noivas, só vende vestido de noivas. Junho, esquece, porque todo mundo está guardando dinheiro para as férias de julho. E julho ninguém compra nada porque é férias. Agosto é o mês de superstição, mês do cachorro louco, ninguém anda de marrom e está todo mundo se preparando já para o final do ano, então ninguém compra nada. Setembro, além de ser um mês muito curto, é um mês também que tem feriados prolongados, dia de independência, etc. E está todo mundo já preocupado com o final do ano. Outubro é um brinquedinho para criança e olhe lá que é o dia das crianças, porque ninguém compra nada, porque só está pensando no final do ano. E novembro, todo mundo está guardando dinheiro para dezembro. E dezembro ninguém compra nada, a não ser peru. É assim que se falam. Você acredita? O que fazer então para passar por cima dessas desculpas? Aí entra muito, Carol, o aspecto do gerente, do comandante, do líder. E normalmente o vendedor, ele conhece o mercado, conhece o produto, às vezes ele é até bom de estratégia, mas ele se perde exatamente ouvindo essas coisas que acontecem no mercado. E normalmente tudo é desculpa dos próprios clientes que nunca dá objeção real. Então isso depende muito da liderança, do clima de motivação que é criado dentro da empresa, no clima de acompanhamento e principalmente dando todas as ferramentas e subterfúgios necessários para que ele tenha uma intensidade maior e continue prospectando, ou se o caso dele for de varejo, continue atendendo bem as pessoas dentro da loja. E é uma questão mental e o líder ele é imprescindível nessa solução. Como ser um ótimo vendedor? Eu costumo dizer que vender é viver, porque, na verdade, a venda ela faz parte da nossa própria vida. Desde a época de Cristo, tudo que foi feito no mundo foi feito para se vender. Naquela época era a base de troca, e hoje tantas coisas boas como as coisas ruins que acontecem no mundo de uma maneira geral é para se vender. Por que nunca acaba com a guerra? Porque querem vender arma. Por que o mundo de droga é um mundo milionário e os próprios traficantes não usam droga? Porque tudo é o objetivo de vendas, como as coisas boas também que acontecem no mundo é para se vender. E vender é vida. Então muitos vendedores esquecem que, logicamente, é muito importante você conhecer o produto, você ter técnicas de vendas, você se preparar, ter estratégias. Mas hoje o grande vendedor é aquele que entende de gente e que começa a entender que tudo vem do contato, das relações humanas e de fazer amizade com o próprio cliente. Hoje esse é o diferencial. Para ser um grande vendedor tem que entender de gente e principalmente gostar de gente. O que o vendedor costuma fazer de errado e muitas vezes não percebe? Infelizmente são muitas coisas, e porque o vendedor é um ser solitário, né? Então muitas vezes o gerente não acompanha, o supervisor não acompanha e ele está sozinho, principalmente o vendedor externo. Então ele tem que ter automotivação e normalmente a grande maioria não tem. Então ele se perde na conduta, ele se perde na postura,
no comportamento. Então, por exemplo, muitos vendedores estão preocupados em falar do produto, mas ele não se preocupa, por exemplo, em ouvir o cliente, levantar as necessidades, para saber verdadeiramente o que o cliente precisa. E o mais importante é o seu comportamento perante o cliente. Então, tudo faz a diferença, a maneira de sentar, a maneira de olhar para o cliente, a maneira de cumprimentar, ele tem um senso de observação para saber onde ele está, se ele está dentro de uma empresa, na sala do cliente, ou se está dentro de uma casa, ele saber as pessoas que estão em volta, ele observar o perfil desse cliente, por exemplo, se o cliente, qual carro que ele tem, se o cliente gosta de coisas boas dentro da casa, se o produto ou serviço que ele está oferecendo vai enquadrar com esse perfil. Então é aquilo que eu disse anteriormente, ele entendendo de gente, ele começa a ter resultados expressivos, sem dúvida. O que se deve fazer antes, durante e após ir ao cliente? Primeiro, antes, planejar, levantar todas as... quem é o cliente. Hoje a tecnologia nos dá essa oportunidade. Hoje está muito mais fácil fazer isso. Você entra na internet, você entra no LinkedIn, você entra no Facebook, você já pega o perfil do cliente, pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Isso para o vendedor que trabalha externamente, mas até para o vendedor que trabalha no varejo, que atende o cliente, ele também pode ter o mesmo comportamento. É lógico que o cliente chegou lá, mas ele pode fazer isso através de perguntas. Mas o vendedor externo, ele tem que, antes de mais nada, conhecer o cliente e chegar com todos os detalhes. Se for numa pessoa jurídica, conhecer o tamanho da empresa, o número de funcionários, qual é o negócio deles, como eles vendem. Tudo isso é muito importante para ele já estar preparado para qualquer tipo de objeção. E durante a entrevista, durante a demonstração com o cliente, mostrar conhecimento do cliente e sempre fazendo perguntas para resolver o problema do cliente. E o grande problema do vendedor é esse, que muitas vezes ele está preocupado com ele só quer vender, mas ele não está preocupado em solucionar o problema do cliente. E a grande diferença entre o campeão e o vendedor mediano é exatamente isso, que ele está preocupado em resolver o problema do cliente e apresenta soluções e mostra que já está sabendo dos problemas do cliente, já apresenta a solução. E depois, após a entrevista, ele avaliar tudo aquilo que ele fez, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, qual a argumentação que talvez ele deixou a desejar, para que nos próximos ele tenha mais segurança. E é assim que ele se prepara. Outro item importante é a motivação. Como motivar todos os dias? O que você faz? Ótima pergunta, porque muita gente fala, Carol, que motivação é papo furado, que motivação é autoajuda, que motivação que todo mundo fala que tem que ter entusiasmo, que tem que acreditar, mas que muitas vezes as pessoas estão com muito problema e não conseguem isso. Eu acredito que, na verdade, você não motiva ninguém, você estimula a pessoa a se motivar, até porque a motivação são motivos que levam à ação. E hoje é muito raro no mercado você ter profissionais em todos os segmentos, principalmente na área de vendas, que são automotivados, que se motivam sozinhos. Por isso que é muito importante você sempre buscar essa motivação de alguma maneira. Então, por exemplo, para você atingir um objetivo, uma meta, você tem que ter um motivo nobre. E todos nós temos um motivo nobre. É a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe. Então, sempre quando as coisas estiverem difíceis, pensar neles, que nós podemos ajudá-lo. E eu até brinco nos meus treinamentos e eu tenho minha forma peculiar, até porque eu sou meio louco e tal. Então, por exemplo, eu motivo esfregando os olhos, que ninguém consegue esfregar como eu, que eu sou meio mongoloide mesmo, e eu busco motivação de toda forma,
porque todo dia a gente tem problemas, todo dia a gente tem alguma coisa que nos tira do nosso ritmo, problemas pessoais, problemas familiares, problemas de relacionamento dentro da própria empresa, às vezes uma coisa que nós não estamos felizes com o nosso diretor, com o nosso gerente, e esses tipos de situações nos bloqueiam. Então nós temos que buscar motivação. E eu costumo dizer, motivação é como tomar banho, tem que fazer todos os dias. Quais as dicas e a mensagem final? Dia 16 de abril teremos um grande evento que será espetacular aqui em Joinville, com os principais treinadores, palestrantes e conferencistas de liderança do Brasil. Teremos o grande Edilson Lopes, fundador do grupo KLA, onde ele vai falar sobre como construir um império. Grande Alfredo Rocha, um dos palestrantes mais assistidos do país, com mais de 3 milhões de pessoas, vai falar sobre inovação, liderança e criatividade. William Caldas, que hoje é um dos palestrantes mais requisitados desse país, vai falar de liderança de alta performance. E o Eduardo Tevan, que também é muito requisitado hoje no Brasil e também no exterior, é o Papa hoje da liderança, também estará conosco. E talvez um dos mais experientes palestrantes do Brasil, que começou há muitos anos atrás, e muitos palestrantes hoje foram alunos deles, que é o grande Otton Barros, que domina todos os assuntos de liderança e tem uma experiência prática incrível. E também estarei lá e terei a honra de estar com todos vocês para trocarmos experiência a respeito de liderança. Será no dia 16 de abril, de 8h30 às 18h30, na Expoville.